Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Especialistas afirmam em seminário que o Rio de Janeiro tem a passagem de ônibus mais cara do mundo. Mas especialistas alertam que as áreas mais pobres da cidade ainda sofrem com a má qualidade desse tipo de serviço. Um projeto em tramitação na Câmara do Rio prevê a criação de oficinas para capacitar moradores em situação de rua. Exatamente um projeto para compreender que se oficinas forem ofertadas a essas pessoas de maneira adequada, nós temos a possibilidade de retornar essas pessoas ao nível de empregabilidade. E a exposição O Corpo é a Casa faz sucesso ao explorar objetos do cotidiano de um jeito diferente. A cidade do Rio de Janeiro tem a passagem de ônibus mais cara do mundo. Pelo menos foi o que afirmaram especialistas da área de transportes durante um seminário na sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foram várias mesas de debate que discutiram o legado de mobilidade urbana na cidade. A repórter Luciana Cabizieri tem os detalhes. O seminário contou com a participação de técnicos e especialistas em mobilidade urbana. O representante do IPEA da Universidade de Oxford, Rafael Pereira, e a especialista Clarissa Link, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, analisaram o legado da mobilidade urbana na cidade. Depois de ser eleita para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio passou pela maior intervenção nos transportes públicos dos últimos 60 anos. O Rio é a cidade com a maior cobertura de transporte público do país. Cerca de 52% da população utiliza esse tipo de serviço. Mas especialistas alertam que as áreas mais pobres da cidade ainda sofrem com a má qualidade desse tipo de serviço. Todo o legado positivo que a gente poderia ter tido, todo o ganho que a gente poderia ter tido com a expansão da infraestrutura, ela ficou meio que congelada. Quer dizer, infelizmente o sistema de transporte público piorou nos últimos 3, 4 anos em função dessa crise econômica e toda a infraestrutura que foi adicionada, ela está funcionando em um estado ainda ocioso. Rafael ainda disse que o legado é muito mais do que o tempo de deslocamento nas viagens e que o Rio não soube aproveitar as oportunidades para avançar na questão dos transportes públicos e tornar a cidade mais inclusiva. Uma política de transporte mais inclusiva é uma política de transporte que tenta priorizar e facilitar o acesso da população de mais baixa renda e de minorias a oportunidades de emprego, escola, hospitais e lazer. Infelizmente, o que a gente viu no Rio de Janeiro nos últimos anos é que os ganhos de acessibilidade que os investimentos trouxeram para o Rio de Janeiro, eles acabam sendo maiores nos bairros de classe média e classe alta, que é justamente o oposto do que a gente esperaria de uma política de transporte mais inclusiva. A racionalização das linhas de ônibus nas regiões mais afastadas, a falta de acesso à bilhetagem eletrônica e o aumento das tarifas também foram criticados. O sistema de transporte ele tem que dar conta da população como um todo, ele tem que permitir que a população acesse a cidade, acesse as oportunidades da cidade, as oportunidades econômicas, as oportunidades de educação, as oportunidades culturais, as oportunidades sociais. Então, acho que tem uma série de questões aí que precisam ser discutidas, principalmente sobre as diferentes necessidades dos diferentes grupos da sociedade, para que a gente garanta, de fato, confiança no transporte, segurança e conforto. Com 6 milhões de habitantes, o Rio cobra a tarifa de ônibus mais cara do mundo. Os investimentos em VLTs, BRTs e a Transolímpica foram responsáveis pelos maiores investimentos para a preparação da cidade para a realização dos mega-eventos. Mas o que a gente esperaria é que houvesse um investimento na qualidade de serviço, é que houvesse um investimento principalmente na integração, né? Integração entre os modais diferentes. Isso aqui a gente está falando é de software mesmo, não é de hardware, né? A gente está falando de integração de governança, integração institucional entre Estado e município, a gente está falando de integração tarifária, de integração operacional. Então, são aspectos que podem ser levados adiante mesmo sem grandes investimentos, né? Mas isso ainda não está claro na atual administração, então estamos todos tentando entender. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que apura possíveis irregularidades nos reajustes de passagens de ônibus, faz mais uma reunião na quarta-feira. O encontro é um dos destaques da agenda dessa semana do Legislativo Carioca. Nessa semana, a Câmara Municipal realizará debates públicos, reuniões e audiências públicas para discutir diversos assuntos, entre eles transporte público, saúde, educação e cultura.
Terça-feira, dia 7 de novembro, lançamento do livro Direito dos Animais. Terça-feira, 7 de novembro, audiência pública da Comissão de Cultura com o tema A Cultura e o Orçamento Municipal. Também na terça, dia 7, reunião com conselheiros tutelares. Quarta-feira, dia 8 de novembro, debate público dos fisioterapeutas para a criação da Frente Parlamentar. Também na quarta-feira, dia 8, reunião da Frente Parlamentar em prol da democratização, aprimoramento e transparência na gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Quarta, dia 8, audiência pública que institui o Código de Obras e Edificações simplificado do município do Rio de Janeiro. Também na quarta, dia 8 de novembro, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro, em especial apurar o valor das tarifas cobradas da população, os critérios de reajuste e o bilhete único. Quarta-feira, dia 8, audiência pública da Comissão do Idoso, que terá como tema Novembro Azul, prevenção e tratamento do câncer de próstata. Também na quarta-feira, dia 8, plenária com funcionários da educação do município. Quinta-feira, dia 9 de novembro, audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, na qual serão discutidos os projetos de lei que dispõem sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018. Estarão presentes representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal da Casa Civil. Também na quinta-feira, dia 9, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar a gestão do Fundo Especial de Previdência do município do Rio de Janeiro, FUNPREV, para a leitura do relatório final. Na quinta, também, dia 9 de novembro, debate público, comunicação comunitária e mídia alternativa. Sexta-feira, dia 10 de novembro, audiência pública sobre o tema Programa Bicho Rio. Já são mais de 15 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade. Um projeto em tramitação na Câmara do Rio prevê a criação de oficinas para capacitar os moradores de rua. A repórter Luciana Cabizieri conversou com o autor do projeto. Criar oficinas para as pessoas em situação de risco nas ruas. É o que determina o projeto de lei do vereador Reimon, que está tramitando aqui na Câmara Municipal. Vereador, o que motivou o senhor a fazer esse projeto? Desde o início do nosso primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, nós temos discutido muitíssimo a questão da população em situação de rua. Pessoas que vivem nas ruas. Neste nosso caminho, nós acabamos descobrindo que nas ruas do Rio de Janeiro tem pessoas que têm uma capacidade muito grande. Nós encontramos, e não é raro isso, encontramos pessoas que falam 2, 3 línguas, encontramos pessoas que têm uma profissão, que têm um ofício, que sabem tocar as suas vidas, mas que na verdade ficaram vulneráveis e que foram para as ruas por questões as mais diversas. Quando nós apresentamos esse projeto, ele bebe dessa discussão que a Comissão de Política para a População em Situação de Rua faz aqui na Câmara Municipal, que é exatamente um projeto para compreender que se oficinas forem ofertadas a essas pessoas de maneira adequada, nós temos a possibilidade de retornar essas pessoas ao nível de empregabilidade. Nós temos a possibilidade de ofertar a essas pessoas a possibilidade de elas novamente tomarem a sua vida nas mãos. Temos 15 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro. E isso não é pouco para uma cidade como o Rio. Nós não temos necessidade disso. E, portanto, essas oficinas, elas são mais um elemento nesta busca de construir uma cidade para todas as pessoas, considerando que a população em situação de rua, se for chamada e se for dada a ela uma possibilidade de tomar sua vida nas mãos, essa população o fará. Então, esse projeto tem esse entendimento. Agora, vereador, você acredita que terá facilidade para aprovar esse projeto aqui na Câmara entre seus pares? Pois é, eu penso assim, a Câmara hoje, diferente de outros momentos, ela tem tido muita sensibilidade. Eu disse outro dia na Câmara que a gente tem que tomar cuidado para as nossas mãos não estarem sujas do sangue
que derrama da vida dessas pessoas. Nós temos casos já de assassinato de pessoas em situação de rua, temos casos de perseguição, de violação de direitos. Então essa Câmara está sensível a isso, porque a gente sabe que um projeto desse aprovado aqui, aprovado pelos vereadores, contribuirá para a construção de uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos violenta, menos intransigente e menos intolerante. Então, eu acredito que os vereadores acenarão positivamente esse projeto. Tenho não só essa crença, mas estou praticamente convicto disso. Nós vamos aprovar esse projeto. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Câmara do Rio realiza debate público para promover o empreendedorismo feminino. Projeto de lei do vereador professor Célio Luparelli determina a aplicação de revestimento isolante em postes no município. Proposta do vereador Marcelo Ará determina a instalação de quebra-molas somente de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito. E por iniciativa do vereador Raimon, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao dramaturgo, poeta e letrista Geraldo Carneiro. Nos últimos 10 anos, o número de obesos no Brasil aumentou em 60%. O país já ocupa o segundo lugar no ranking mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Aqui no Rio, só no Hospital dos Servidores, 200 pessoas fazem tratamento à espera da cirurgia bariátrica. Veja na reportagem de Renato Chapot. Hambúrguer, queijo e bacon. Uma combinação perigosa e que está no cardápio de milhões de pessoas no país há muito tempo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada esse ano mostra que o brasileiro está comendo menos alimentos saudáveis e que a renda afeta diretamente na escolha do que comer. As pessoas têm sempre a mesma desculpa: a pressa. Esse sanduíche está substituindo o almoço? No momento, sim. Por quê? Pressa, no horário, não deu tempo de se programar para almoçar. Como é que é a sua alimentação no dia a dia? Uma saladinha bem gostosa, arrozinho, feijão, arroz integral. Hambúrguer e misto quente estão fora do cardápio? Tá, no meu tá. Nem uma vezinha por semana? Não, nem uma vezinha por semana. Então isso aqui foi um flagrante muito casual. Casual. O resultado disso é grave. De acordo com o mesmo levantamento, 53% da população estão acima do peso no país. Juntamente com o sobrepeso, surgem outras doenças graves, como diabetes e hipertensão. Mas, segundo os especialistas, a obesidade está ficando fora de controle e levando cada vez mais pessoas para o centro cirúrgico. Só aqui no Hospital dos Servidores do Estado, 200 pessoas estão em tratamento para fazer a cirurgia de redução do estômago. Stephanie é uma delas. Há 2 anos, chegou no hospital com 215 quilos. Ela é de Barra Mansa, no interior do Rio, e foi encaminhada pelo Sistema Nacional de Regulação, o SISREG. Estava tão pesada que mal podia andar. Eu estava sentindo muito incomodada com o meu peso. Tudo não podia, era correr, não podia, era passear, não podia, tinha vergonha, esses casos de roleta e bares que não são acessíveis ao nosso peso. Isso daí estava me incomodando bastante, então eu não conseguia emagrecer assim do dia a dia, igual normal. Aí eu pensei assim comigo, o único jeito é a cirurgia bariátrica. A maioria dos nossos pacientes tem um IMC próximo de 50. Isso quer dizer quantos quilos? O IMC é uma regrinha de 3, é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, aproximadamente uma média de 130 a 150 quilos. O caminho é o mesmo de todos. Inicialmente, uma triagem com um cirurgião para saber se o paciente pode ser operado. Depois, a redução de peso, fundamental para se fazer a cirurgia. Desse processo, fazem parte vários especialistas. O paciente passa por toda uma equipe que é fundamental nesse preparo. Então, dentre os profissionais em destaque, a gente tem uma equipe de nutricionistas, uma equipe de psicólogas, fisioterapeuta, psiquiatra, risco cirúrgico, entre outros profissionais que eventualmente podem ser acionados de maneira individualizada. Desde que chegou aqui, Stephanie já conseguiu perder 45 quilos. Eu sei que está faltando muito ainda, mas a autoestima minha mudou, assim, tenho mais força de vontade de fazer as coisas, até mesmo de trabalhar eu me senti impossibilitada. Agora, graças a Deus, eu estou mais ativa. Você faz o quê? Eu sou dona de lanchonete.
E não te dá vontade de comer na lanchonete? Dá, mas aí tem que pensar no que eu consegui, como eu era. Quando eu penso assim em comer, eu olho a minha foto antes, eu olho depois e falo para mim, assim, eu mesmo falo para lá, eu não quero voltar nunca mais. De acordo com o cirurgião Daniel Ferreira, o Brasil já é o segundo país em cirurgia bariátrica do planeta. Só perde para os Estados Unidos. A operação é rápida, dura 1 hora. 2 procedimentos são usados: o bypass, em que se coloca um grampo no estômago, ou a gastrectomia vertical, que retira de 70% a 80% do estômago. A gastrectomia vertical atualmente é a cirurgia que é mais realizada no mundo, porque ela é uma cirurgia que a longo prazo ela é um pouco menos agressiva do que o bypass. Em compensação, o bypass é uma cirurgia que trata melhor os problemas metabólicos que ocasionalmente estão associados à obesidade. Então depende muito do paciente para a gente poder escolher qual tipo de cirurgia ele vai se adaptar melhor. Depois da redução do estômago, o paciente vai continuar sendo acompanhado para o resto da vida, como acontece com Luana, que chegou a pesar 140 quilos com 1,5 m e desenvolveu hipertensão e diabetes. Hoje, pesa 52 quilos e deixou para trás os dias de comilança. Eu comia mesmo impulsivamente. De manhã, tipo assim, se deixasse eu comer uns 5, 6 pão. Almoço, se tivesse que almoçar 2 vezes, eu almoçava. Refrigerante era igual a água. E hoje? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu como meio pão, pela parte da manhã eu como meio pão com um copo de café com leite. Aí, mais 10, 11 horas assim, se tiver uma fruta, você come uma fruta. Se não tiver, você toma um suco. Depois de 5 anos da cirurgia, entre 30% e 40% dos pacientes podem voltar a engordar. Por isso, é fundamental uma vigilância redobrada, já que a obesidade não tem cura. A gente precisa de várias medidas que devem ser tomadas para a gente conseguir tratar a obesidade de forma eficaz para poder diminuir o índice da obesidade. Apesar do Brasil hoje ser o segundo país que mais opera no mundo, a obesidade a gente não consegue diminuir a quantidade de pacientes obesos. Eles vêm crescendo gradativamente em todo o mundo. A exposição O Corpo é a Casa faz sucesso no Rio. Em cartaz no CCBB, a mostra reúne objetos do cotidiano, mas de um jeito diferente. O repórter Sérgio Costa foi conferir. Um trabalho conceitual com esculturas e as diferentes formas. As obras do artista austríaco Erwin Wern já foram vistas por mais de 400 mil pessoas em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Vários objetos da mostra são distorcidos e ganham outro formato. Muitas obras são marcadas pelo humor e a interatividade com o visitante. Em cada objeto, uma crítica à sociedade de consumo e à cultura contemporânea. Um dos destaques dos mais de 40 trabalhos expostos no Centro Cultural Banco do Brasil é a instalação Casa Gorda. Ela pesa cerca de 2 toneladas. Basta entrar para desvendar os segredos do ambiente e suas atribuições. They think I am a beautiful house. But there is something else. Something concerns me. This is, as far as I know, an art show. Na instalação, o artista que engoliu o mundo, a discussão da presença do autor da obra em seu próprio trabalho. Esculturas em 1 minuto convida o público a seguir as instruções do artista para se tornar a obra de arte em si, durante o intervalo de 1 minuto. Hoje em dia a gente tem essa coisa de politicamente correto, visualmente inclusive, né? Então ele pega e ele desconstrói isso daí, assim, de uma maneira bem moderna e bacana. Foram essas peças que inspiraram o grupo Red Hot Chili Peppers, na gravação do clipe da música Can't Stop. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Os elementos domésticos e do cotidiano estão representados nas esculturas abstratas. Obras envolvendo comida também estão presentes, como as salsichas, na peça O Grande Beijo, e neste autorretrato com 37 pepinos.
que o artista quer muito que a gente pense até onde a gente consome, porque quer consumir, ou até onde a gente é impulsionado pelos meios, pela massa. E também sobre a questão dos padrões estéticos, né? O que é belo ou o que não é belo. Eu acho que essa é uma grande questão, porque às vezes a gente tenta cumprir essas crenças e esses padrões e fica escravo delas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.